Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro e Técnica Treinamentos Automotivos e eu estou aqui hoje, o objetivo nosso é ter um bate-papo sobre diagnóstico. Entendeu? Quais são os conceitos básicos, né, ou princípios básicos para se fazer um diagnóstico da forma correta, né, seguindo um passo a passo que você possa desenvolver juntamente com o seu conhecimento e as ferramentas disponíveis. Como é que você desenvolve um diagnóstico mais assertivo possível, né? Então, isso é muito um papo, uma conversa, né? É um assunto, é a palavra correta. Esse é um assunto bastante necessário, principalmente nos dias de hoje, né? Com esse excesso de tecnologias que nós temos, né? Diversos, ou melhor, os carros dos mais simples, os mais modernos ou mais caros, né? Nós temos aí diversas tecnologias, principalmente os mais simples, que é o que, digamos assim, está na maioria das oficinas. Então, veículos, sobretudo de 2010 para cá, então tem diversas tecnologias envolvidas, técnicas de diagnóstico, sistemas estão ficando cada vez mais capazes de detectar pequenas falhas onde nós, com apenas digamos, os nossos sentidos, né? Como nós fazíamos num passado recente, ou então um simples scanner, ou então apenas um scanner, não um simples scanner, mas apenas um scanner, a gente não consegue chegar a um diagnóstico, né, digamos, assertivo ou seguro. Então, hoje, e o pessoal mais novo, o pessoal que tem entrado agora, né, há pouco tempo na área, tem tido mais dificuldade ainda, né, de compreender. Alguns se destacam, né, a gente percebe que alguns que levam, né, a coisa, né, levam a profissão, né, da forma com que deve ser levada, ou seja, estudo constante, né, ensaios, né, na medida do possível, fazer ensaio de teste, fazer pesquisas, né, com relação para poder obter as informações, porque, sobretudo aqui no Brasil, as informações que chegam para nós ainda são muito superficiais, né? Então a gente tem que muitas vezes, né, ir atrás do que a gente precisa, né? A gente tem que investir tempo em pesquisa, fazer levantamentos de dados e fazer uma biblioteca na nossa oficina, né? Analisar, comparar um carro com outro, não é isso? Para poder a gente ter subsídio para poder trabalhar de uma forma mais segura, né? Porque as informações que nós temos, em boa parte dos casos, né, pelo menos no que diz respeito ao que a gente consegue ter do fabricante, ainda são informações muito rasas, né? E quando tem uma informação mais aprofundada, ela já tem, digamos, 3, 4 anos. Então, se a gente não contar com o suporte técnico, né, tiver um convívio ou com um profissional mais experiente, ou com um instrutor, ou então com uma plataforma, né, onde se faz pesquisa constante e tem acesso a diversas informações. Os próprios fabricantes de scanners hoje oferecem esse tipo de trabalho. Então, a Tecnomotor, por exemplo, ele tem esse suporte ao cliente, né, para que dê esse auxílio ao cliente dela, né? Temos a Doutor IE, certo? Ambas são parceiros nossos, certo? Que nos auxiliam e nos ajudam muito no dia a dia, né, dando recursos para a gente trabalhar. E eu conheço elas de perto e posso falar. Existem outras, é lógico, né, mas essas duas eu posso confiar, né? Eu uso e posso indicar também. Então, dito isso, a gente fez uma pesquisa com os alunos, né? Principalmente com os alunos e alguns seguidores nossos, e eles pediram para falar sobre diagnóstico. Eu fiquei pensando, bom, diagnóstico de quê? Então vamos falar primeiro, nesse primeiro contato, vamos falar do diagnóstico do modo geral, né? Não é isso? Como seria um passo a passo, e dentro da realidade que nós temos, como eu citei anteriormente, de 10 anos para cá, quais são, né, as novidades que a gente precisa conhecer e que muitas vezes aí digamos,
trazendo um certo problema para os profissionais, porque o pessoal não está sabendo, né? Principalmente, como eu já disse, quem está começando não está sabendo alinhar esses conhecimentos, né, e colocar numa ordem, né? Então, se valoriza muito, né, um equipamento, né, ou então um determinado treinamento em que vai resolver os problemas. Isso já aconteceu no passado com o scanner, né? Então, quando surgiu o scanner, e por incrível que pareça, 30 anos depois, né, que estou falando aqui no Brasil, depois ficou mais popular, então aproximadamente 30 anos depois ainda se tem essa ilusão, né, de que aquela ferramenta que diz o que é, né? Eu costumo dizer que a ferramenta que diz o que é, né, a máquina que diz o que é o profissional. Então o scanner é uma ferramenta que ele vai te auxiliar no processo de diagnóstico. Então você precisa usar ele, você precisa conhecer o sistema que você está trabalhando, você precisa conhecer os dados para poder você usufruir da ferramenta. Então, diagrama elétrico é a mesma coisa, eu preciso saber quais são os componentes que estão ali envolvidos, como é que funciona, como é a lógica de funcionamento do sistema, para que eu possa explorar o diagrama da forma correta também. Certo? Então, são duas ferramentas essenciais. Recentemente, quem tem esse papel de salvador da pátria é o osciloscópio. Então, é um equipamento que resolve tudo. Então, quando se fala em um treinamento de osciloscópio, um curso de osciloscópio automotivo, então o camarada acha que ele vai fazer um curso de osciloscópio e sair testando sistema de ignição, rede CAN, né, os sistemas de injeção eletrônica, todos os sistemas do veículo, porque um curso de osciloscópio ou o osciloscópio vai resolver o problema e não é assim que funciona. O osciloscópio é uma ferramenta que você utiliza, né, para você fazer o seu diagnóstico mais apurado. Né, ele dá essa condição. Mas ele fazendo um curso de osciloscópio, você não vai, a função não é aprender, a não ser que quem está oferecendo o curso tenha um curso onde ele ensine você a utilizar o osciloscópio, né, ensina você a conhecer a ferramenta, né, faça você conhecer, onde você adquira conhecimento sobre a ferramenta e também ofereça um curso de ignição, um curso de rede CAN, e tudo dentro do mesmo pacote. Mas, se não for assim, você vai ser um mero comparador de imagens. Você não vai entender como funciona o sistema. Né? E quando for se explicar como você testar o componente com o osciloscópio, né? Vai ficar bastante difícil para quem está ensinando, né? Porque você não entende como funciona. Por exemplo, o sistema de ignição. Então, para você fazer uma avaliação do sistema de ignição com osciloscópio, vai ficar bem difícil. Não é porque você tem menos, né? Você é uma pessoa inferior, não é isso. É porque é um processo. Você tem que aprender a base. Então, por exemplo, quando eu vou testar um sensor quando eu vou testar um atuador da borboleta aceleradora. Então a gente sabe que ele é um sinal PWM. Então conhecendo o osciloscópio, sabendo configurar ele, então quando eu vou testar o atuador, eu sei que ele é um sinal de 12 volts, né, que tem uma frequência entre 500 a 1000 Hz, dependendo do componente, dependendo do sistema, certo? É corrente contínua, ok? Então, isso aí já me dá informação suficiente para saber configurar o osciloscópio. Então, eu preciso entender como funciona o osciloscópio, mas o componente, eu tenho que conhecer o componente, eu tenho que saber qual é o tipo de tensão que ele trabalha, qual é o tipo de sinal, se é corrente contínua, PWM, é corrente alternada, qual é a amplitude desse sinal. Então, eu tenho que saber isso antecipadamente. Não acontece isso com o multímetro, né? Então, com o osciloscópio é a mesma coisa. Então, o que acontece é que essa visão de que vou fazer um curso de osciloscópio e vou testar a rede de campo. A gente vai, ao longo desse bate-papo, a gente vai mostrar que a rede de campo não é só o osciloscópio que você utiliza para fazer uma avaliação da rede de campo, fazer um diagnóstico da rede de campo, né?
Você utiliza o osciloscópio, mas você também utiliza o scanner, você também utiliza o conhecimento, que é o principal, né, para entender como funciona o componente, o sistema, né? Então é uma série de conhecimentos que você reúne para poder fazer o seu diagnóstico. Então você vai fazer uma avaliação desse sistema, você entra com o osciloscópio lá no conector de diagnóstico, no DLC, ou lá na tomada da central, e você faz uma leitura e ele dá o datagrama, né, como é chamado, o protocolo, né, de comunicação, ele dá em perfeitas condições, né, mas continua acusando falha na rede CAN. Mas que tipo de falha é essa? Né? Dependendo do tipo de falha, você não vai pegar com o osciloscópio, ok? Então, como é que eu começo a fazer esse diagnóstico? O que eu preciso para começar a fazer esse diagnóstico? Então, vamos lá. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico do sistema, existem alguns conhecimentos que eu devo ter, né? Que é necessário, é preciso que eu tenha esses conhecimentos para fazer um diagnóstico e não achar defeito, né? Eu vi essa frase uma vez e achei interessante. Então, existe uma diferença entre achar defeito e fazer um diagnóstico. Porque achar o defeito você é baseado só apenas em experiências passadas ou experiência de outros, né? E na base do tentativa e erro, né? Então você tem uma noção mais ou menos de como funciona e você vai testando isso, aquilo. Uma hora, provavelmente você vai conseguir chegar ao problema, certo? Então, essa aí você achou o defeito. Fazer um diagnóstico, você tem um passo a passo, você conhece o sistema, tem um passo a passo e você tem as ferramentas para você fazer aquela avaliação e para poder chegar a um diagnóstico preciso, né? E onde você tem a certeza do que você está falando com uma margem de erro muito pequena, porque a margem de erro sempre existe. Porque tem alguns elementos que acontecem, a gente está trabalhando no veículo, é física, química, né? Então, alguns fenômenos, a eletricidade, a eletrônica, então alguns fenômenos acontecem que no início que você pode passar batido, porque você não está vendo, né? Você não está sentindo, e aquilo ali está desviando a sua atenção, então te mostrando uma coisa que não existe. Você às vezes só vai entender depois, que você resolve o problema, você vai entender depois o que foi que aconteceu ali, né? Então isso pode acontecer. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu tenho que conhecer o funcionamento do sistema que eu estou avaliando. Eu estou falando de um modo geral, diagnóstico de um modo geral. Então, como é que funciona esse sistema? Tá certo? Então, esse sistema, por exemplo, o sistema de injeção eletrônica é um sistema que controla, que gerencia o motor, né? O sistema de controle do motor, melhor dizendo. Porque a injeção eletrônica é coisa do passado. A unidade de injeção eletrônica é coisa do passado. Há muitos anos que a gente já tem a unidade de gerenciamento do motor, que controla inclusive a injeção eletrônica, a ignição e vários outros sistemas. Então, a primeira coisa, como é que funciona o sistema de injeção? Então, eu tenho os sensores, não é isso? Que vão enviar informações para a unidade de comando, para ela calcular a massa de ar admitida e controlar a injeção e a ignição, né? E mais recentemente, entre aspas, o controle da aceleração. Né? Então, basicamente é isso, certo? Então, eu tenho que entender o funcionamento desse sistema, como é que ele funciona. O funcionamento do sistema, né? Que é a coisa, digamos assim, o escopo geral, né, inclui conhecer o funcionamento dos componentes. Então, como é que funciona cada um dos componentes? Então, os diversos tipos de sensores, né, porque os sensores eles não são nada mais do que um gerador, né, de sinal baseado numa variação física. Né? Então, eu tenho variação de rotação, variação de temperatura, né, ou físico-química, né? Variação de temperatura, eu tenho deslocamento mecânico. Então, todos esses elementos, eles vão transformar um fenômeno que está acontecendo, né, um ruído, seja lá, os diversos tipos de sensores, em um sinal elétrico. Tá certo? Esse sinal elétrico pode ser uma corrente contínua, como pode ser um sinal de onda quadrada, né, um sinal de um senoide. Mas eu tenho que conhecer como funciona esse sistema, esses componentes, porque isso vai ser necessário para
quando eu tiver uma informação, né, através do escaneamento, né, eu tenho que precisar ir testar esse componente, né? E esses componentes, dependendo do sistema, dependendo de onde eles estão, eu também vou ter uma interferência do ambiente onde ele está inserido. Então, eu preciso conhecer também, né, o sistema, o ambiente onde ele está inserido. Que ambiente é esse? Então, o sensor MAP, por exemplo, ele está inserido lá no coletor de admissão. Quais são as variáveis que podem fazer a pressão do coletor ela modificar, ficar fora do padrão? Então, a gente tem as variáveis. Com relação à temperatura, então, o sistema de arrefecimento. Posso ter uma falha ligada ao sistema de arrefecimento, ao sensor de temperatura e ser o sistema de arrefecimento. Como é que funciona? Qual é a lógica de funcionamento do sistema? Como é que ele é gerenciado? Como é que é gerenciado os eletroventiladores? Como é que funciona o sistema em si? É um sistema... hoje em dia nós temos um sistema bastante complexo, né? Haja visto aí as Amarokes da vida, né? Então, que todo mundo gosta, né? Eu acho que é o segundo Maré, né? De hoje em dia. Agora, abrindo um parênteses, com relação ao Maré, o que aconteceu de verdade, é que aquele carro tinha muita tecnologia, tá certo? Tinha muita tecnologia. Tem até, se tem algum que esteja em perfeitas condições, tem muita tecnologia de motor. Lá no Maré nós temos coisas que começaram a ficar mais popular recentemente, comando variável, né? Nós temos coletor de admissão variável. Dependendo do modelo, nós temos a turbina com esses outros dois elementos juntos. Nós temos injeção sequencial, esse 98, né? 97 para 98. Injeção sequencial, bobina COP, ok? E diversos outros tipos de tecnologia. Então é lógico que aquele veículo, quando ele acontecia algum problema, ficava difícil de resolver o problema, né? O defeito. E a maioria dos mecânicos, boa parte dos mecânicos, eles não fogem do problema, eles vão tentar resolver. Então, sem conhecer o funcionamento do sistema e sem conhecer o funcionamento dos componentes, fica mais fácil de você colocar um defeito do que você tirar, não é isso? Então, acontece isso hoje também. Então, funcionamento do sistema, funcionamento dos componentes, né? E as estratégias de funcionamento, né, que está incluído também no funcionamento do sistema. Mas eu quis separar aí para poder a gente explorar mais. Então, as estratégias de funcionamento, de diagnóstico, né, de autodiagnóstico do sistema e diagnóstico dos componentes, principalmente hoje, a partir de 2010 para cá no Brasil, com o padrão OBD2. Então, isso mudou um pouco. Então, as estratégias de diagnóstico, falamos de estratégias de funcionamento normal, né, que vão influenciar no funcionamento do sistema, estratégias de recovery, né, que ficou conhecido, né, que é aquela estratégia onde o sistema, a partir de que ele detecta uma falha ou então ele detecta anomalia de funcionamento, ele passa a assumir um novo comportamento, né, então identificar se aquilo que está acontecendo é um defeito ou se é uma estratégia de funcionamento do sistema. Então, dependendo dos sistemas, tem algumas estratégias que são comuns para todos e tem estratégias que são específicas do sistema. Antigamente a gente fazia, falando sobre isso, era curso dos sistemas, né? Então, eu fazia um curso do sistema Bosch MP 9.0 e depois AW1AVS, Magneto Marelli. Hoje é mais difícil você ter cursos dos sistemas. Existem alguns fornecedores de conteúdo que eles falam que o curso é do sistema, mas quando você chega lá tem aquela mesma repetição. O sensor de temperatura é um sensor do tipo NTC que varia a resistência, aquela conversa toda repetida, né? Então, mas você não conhece as particularidades do sistema, como vinha nos treinamentos da Magneto Marelli, por exemplo, né? Desculpe. Então, outras marcas também tinham, mas só citando como exemplo. Então, você tem estratégia do sistema. Então, o funcionamento do sistema, funcionamento dos componentes, estratégia de funcionamento do sistema. Então, isso é essencial para a gente começar a trabalhar no diagnóstico, né? Bom, depois desse conhecimento, eu tenho que conhecer as ferramentas de diagnósticos.
tá certo? As ferramentas de diagnóstico. Então, a aplicação das ferramentas, qual a maneira correta de aplicar a ferramenta. Então, tem muitas vezes a gente vê uma avaliação, né, e aquele componente, e aquele equipamento está sendo aplicado errado, um multímetro. Não vou nem entrar aqui no campo de osciloscópio, né, mas multímetro sendo aplicado errado, né? Então, multímetro, scanner, né, como é o scanner, que tipo de scanner eu estou usando? Será que é um scanner confiável realmente? A scanner não é tudo igual, boa parte das pessoas já sabem disso. Então, eu tenho que ter um scanner confiável, né, que me passe as informações e passe, de preferência, o máximo de informações possível. Dependendo do sistema que você pegar, você pode não ter acesso a todas as informações. Mas, bom, então o scanner, o osciloscópio, que é uma outra ferramenta, né, não é quem vai resolver o problema, é uma ferramenta que você vai utilizar no diagnóstico, tá certo? Diagrama elétrico, coloquei aqui porque é uma ferramenta, né, necessária na oficina, você deve ter essa ferramenta, você precisa investir nessa ferramenta, ok? Porque você investe na ferramenta e você vai ter como, você precisa investir nessa ferramenta e em outras ferramentas, certo? E colocar isso no custo do seu serviço. Então, para baratear o custo, eu começo a comprar de outro, pedir a outro. Lógico que a gente compartilha ferramentas, seja diagrama, seja uma chave de fenda, de boca ou scanner, ou seja lá o que for. Mas não deve ser digamos assim, o primeiro passo, né? A primeira opção, né? Você tem que investir nisso e tem que estar no seu custo. Então, existe esse tipo de atitude de não investir, né? Porque é caro. Tem que colocar no custo, né? E aí você tem que usar a sua argumentação, o seu diferencial profissional para conquistar a sua clientela e ela pagar, né, o seu custo. E logicamente, pagar o seu preço, né, o seu valor, e aí você cobrar o preço justo. Então eu reduzo os meus custos. Eu vou citar um exemplo para ficar mais claro aqui. Eu tive várias situações, mas essa ficou bastante emblemática, né? Tanto é que vou falar nela agora, que vai achar faz tempo, né? Quando surgiu o ferramental para trocar a correia eh, da linha Renault 1.6 16 válvulas, então o kit de ferramenta era caro, eu acho que era na faixa de R$ 500 na época, certo? Algo desse tipo. Se fosse hoje seria mais caro, mas eu comprei essa ferramenta e eu cobrava na época para fazer a substituição da correia R$ 250, uma coisa assim, certo? Lá na minha oficina. E eu tinha um colega que ele soube que eu tinha ferramenta, que era com uma pessoa próxima, e me pediu emprestado. A primeira vez eu emprestei, a segunda vez emprestei novamente, e depois eu soube que ele estava cobrando R$ 150, certo? Trabalhando com as minhas ferramentas. Então eu estava criando meu concorrente. Eu investia, cobrava o preço justo, né, que eu achava que merecia, os meus clientes me pagavam. Mas a clientela dele, por ele não investir na ferramenta, ele usava a minha ferramenta e cobrava mais barato. Certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Então a pessoa não investe, eu não estou falando aqui de quem troca informação, tá certo? Eu estou falando de quem não investe na ferramenta e fica só dependendo de terceiros, né? Demorando o seu serviço, porque qual o objetivo de tudo isso que a gente está falando? Conhecimento ferramental, né? Conhecer o sistema que a gente está trabalhando e ter as ferramentas. É que o processo fique o mais rápido possível, porque é produtividade. Um veículo que não sai da sua oficina, demora a sair, é como uma mercadoria na prateleira de um armazém, por exemplo. Então você não compra a ferramenta porque é cara, tá certo? Independente da ferramenta que seja, mas você passa muito tempo com o carro, 1, 2, 3, seja quantos carros for na sua oficina, que também é caro para você. Tá certo? Então o que é caro, né? Tem que pensar o que é caro, o que está sendo caro nessa história. Então, para a gente começar o diagnóstico, então eu tenho que ter essa base, né?
funcionamento do sistema, funcionamento dos componentes, estratégia de funcionamento, conhecer o ferramental para aplicar, né, utilizar o meu conhecimento, as ferramentas vão me ajudar para poder eu começar a fazer esse diagnóstico da forma mais precisa, mais assertiva possível, né? É fazer o tão conhecido diagnóstico avançado, né? Ok? Então, tendo respeitando esses pontos aí, né? Eu investindo nesses pontos, porque é investimento de tempo, de dinheiro, né? Como o próprio nome já diz, é um investimento. Então, eu preciso investir, né, para poder eu estar preparado para fazer o diagnóstico. Bom, quando a gente fala do padrão OBD2, né, o que a gente tem que respeitar com relação, né, o que a gente tem que respeitar e que a gente tem que incluir agora, né, porque existem alguns pontos que a gente deve incluir, que é para poder a gente estar fazendo o melhor diagnóstico possível, o mais rápido possível, né? Então, veja bem, para começar o diagnóstico, né, a gente já tem todos aqueles domínios lá, que a gente acabou de citar, né, mas que quando eu me deparo com o veículo, né, quando eu estou na realidade do dia a dia, né, como se fala no chão da oficina, né? Então, o que eu devo fazer inicialmente? Então, isso aqui é um passo a passo, né, de uma apostila, eu até fiz uma foto dessa apostila, da capa dela, né, que é uma apostila OBD1+, né, que é pré-OBD2. Então, tem o OBD1+, né, que avançou no diagnóstico, tem o OBD2, aliás, tem o OBD, tem o OBD1+, né, e tem o OBD2. No Brasil, tem o OBD-BR1, foi a partir de 2007, certo? E tem o OBD-BR2, que surgiu ali a partir de 2010, 2011, por ali, tá certo? Então, essa aqui é de uma determinada marca e falta alguns pontos aí no diagnóstico, mas os primeiros aí, o passo a passo, é onde eu quero focar, né? Então, se a gente ver aqui, então, verifica a reclamação do cliente. O primeiro passo é eu entender o que o cliente está reclamando. E isso eu já trabalhei um pequeno espaço de tempo em concessionária e esse é um dos problemas, porque o cliente ele não relata para o mecânico, a boa parte das vezes, né? Ele relata para um consultor técnico, né? Tem esse nome, e esse é que relata para o mecânico. Então, se não tiver muito bem alinhado isso aí, fica uma linha cruzada e aí quando a informação chega no mecânico, às vezes ela nem chega e às vezes ela chega errado, né? Então, isso é um problema sério. Então ele não relata nem para o chefe da oficina, relata para uma pessoa que, em algumas vezes, não entende absolutamente nada tecnicamente, né? Tem só uma noção. Então, às vezes ele já passa uma outra informação. Então, mas na oficina, na nossa velha e boa oficina, ou centro automotivo, a gente normalmente tem um contato direto com o cliente, né? Ou então, pelo menos, o cliente tem um contato com o proprietário da oficina, que geralmente é alguém da área, né? Ou então tem um chefe de oficina, tem um líder que vai receber essas informações, certo? Mas o que a gente tem que fazer? Verificar a reclamação do cliente, ok? Verificações preliminares, visuais, operacionais, sugestão. Então você sentir como está o funcionamento daquele sistema, né? Então como o nome já diz, você vai usar os seus sentidos para fazer uma avaliação. Você não vai começar a desmontar logo, você vai fazer uma avaliação, né, ter uma primeira impressão. Então, aqui ele fala coisas concessionárias, executa as verificações do sistema de diagnóstico publicadas, né, verifica os boletins impressos, equipamentos TechLine. Então, aí eu já denuncio um pouco o tempo que tem essa apostila, né? Então, está falando impresso ainda, essa apostila é de 99, mas são coisas que valem para hoje em dia, né? Então, essas informações aqui, lógico que isso é coisa de concessionária, então eles têm essas informações. Eu tive acesso a informações, tinha acesso a essas informações na base da amizade, né, naquela época lá atrás. Então, ele tinha uma informação que eu lembro bem que tinha assim, remover o aterramento do corpo de borboleta, ok? No COSA 1.0 e 1.616 válvulas, e posicionar em outro lugar, que eu não lembro agora, porque naquela posição ele estava dando defeito. Então aquilo ali já estava correndo todo o país, não é isso?
Então eles vão divulgando essas informações para os concessionários. Então é disso que ele está falando aqui, né? Coisa que a gente não tem acesso. Aliás, até tem quando você tem um suporte técnico, né? E esse suporte técnico que exige você um investimento, ele muitas vezes tem essas informações, né? Bom, mas aqui é que é o interessante aqui. Depois que eu fiz essa primeira avaliação, então aqui já é a gente com o scanner. Então DT6 armazenados. Aí, muita gente ainda hoje para nesse ponto, né? Então o camarada ele vai lá, verifica o DT6 e já vai testar o componente, né? Então DT6 armazenado, siga os diagnósticos DT6 publicados. Então ele tem lá todo um passo a passo, né? Que muitas vezes deixa o mecânico assim, né? Ele não consegue sair fora da caixa, né? Então ele tem todo aquele passo a passo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, né? E ele não aprende a raciocinar, né? Mas para nós aqui o que interessa é DT6 armazenado e sintoma sem DT6. Então tem casos que eu não vou ter o DTC lá, não é isso? Então aquelas informações preliminares vão ser muito importantes. Então eu fiz a leitura da memória de avarias, verifiquei se tem ou não DTC, tá certo? Isso independe de estar a lâmpada acesa, avisando, né? A gente está aqui, quando a gente fala isso, a gente lembra só da injeção eletrônica, mas a gente está falando aqui diagnóstico de um modo geral, então a lâmpada pode estar ou não acesa, porque dependendo do DTC, no padrão OBD2, ela não vai acender a lâmpada. Então, de acordo com o DTC armazenado, esse DTC, esse código de falha, ele vai me dar uma informação, vai me direcionar. Agora, eu não posso confiar cegamente nesse DTC. Ele é um guia, mas eu não posso confiar diretamente nele. Eu não posso ter, digamos, a fé cega nesse DTC, porque muitas vezes o sistema pode se enganar, tá certo? E gerar um DTC totalmente diferente, ou então baseado em um cálculo aproximado que ele fez, certo? Mas eu não posso também deixar essa ferramenta de lado, ok? E aqui tem sintoma sem DTC. Então, quando eu entro no sistema e não tenho DTC, então eu tenho que partir para onde? Na verdade, que tenha ou que não tenha o DTC, eu devo ir para o parâmetro, ok? Então, o parâmetro vai ser importante. Então, esse é o ponto que muitas vezes esse passo importante ele é deixado de lado. Então, eu tenho que ir para os parâmetros do motor, porque nos parâmetros é onde eu vou ver, além do componente, né, do parâmetro em que a falha está gravada, eu também vou ver outros parâmetros também, que têm relação direta. Ok? Então, veja essa imagem aqui. Tá, aqui nessa imagem aqui feita com raster, nós temos parâmetros voltados, né, ao controle de combustível, né? Veja que eu estou aqui com temperatura, eu estou com o tempo de injeção, tá certo? Dos dois bancos, que aqui é o motor V6. Certo? Estou com as 4 sondas lambda aqui. Então eu tenho a sonda lambda 1, banco 1, a sonda lambda 2, banco 1, sonda lambda 1, banco 2 e sonda lambda 2, banco 2. Tá certo? Tenho aqui o monitoramento, né, do aquecimento, tá certo? Que o monitoramento é feito através da corrente elétrica consumida, tem o fator lambda e tem o ajuste de curto prazo, né, ajuste de curto prazo banco 1 e 2 e ajuste de longo prazo banco 1 e 2. Certo? Então, se a gente observar aqui, veja, preste atenção nessa sonda lambda. Então, digamos que nesse veículo, né, só voltando um pouco, nesse veículo eu tinha lá falha na eficiência do catalisador banco 1, ok? Então, se a gente analisar aqui, eu vou soltar aqui a imagem. Ó, eu tenho essa sonda aqui variando, né? A sonda pré-catalisador, a sonda pós-catalisador, veja que ela está com a tensão baixíssima, tá certo? A sonda 1 do banco 2 pré-catalisador está variando bem e a sonda lambda banco 2, tá certo? A sonda lambda 2 do banco 2, ela está acima de 500 milivolts. A sonda 1, a sonda 2 do banco 1, né, ela está abaixo, bem abaixo de 500 milivolts, tá certo? Bom, qual dos dois bancos está correto? Então eu tenho que conhecer esse parâmetro. Eu estou utilizando a sonda lambda aqui
Esse aqui é do nosso treinamento, então esse vídeo já está preparado, né? É um vídeo disponível que eu tenho, que é uma das aulas, certo? Mas isso aí é um raciocínio para todo tipo, para diagnóstico de todos os componentes. Então eu tenho que conhecer o parâmetro, como é que funciona aquele parâmetro. Principalmente aqui no monitoramento do catalisador, que a gente sabe que a sonda lambda ela tem que se manter, né, a sonda lambda 2 na grande maioria dos casos, tá certo? Tem casos que a sonda 2 ela também oscila, então tem que estar atento a isso, tá certo? Então ela também oscila, mas na grande maioria dos casos eu tenho um sensor de oxigênio que ele vai trabalhar ali praticamente linear, né, com a variação muito pequena, dependendo da carga, enfim, mas via de regra ele vai trabalhar linear, né? Então, só que eu tenho os dois sensores do banco 2, aliás, as duas sondas lambda 2, né, tanto do banco 1 como do banco 2, elas estão trabalhando linear, mas qual das duas está correta? Então eu preciso conhecer esse parâmetro, eu preciso conhecer quem é que me dá essa informação, a não ser, a não ser através de um levantamento e ter esse investimento de tempo para poder conhecer os sistemas, as suas variáveis, né, as suas variações de sistema para sistema, ou então através de um treinamento, né? Porque, ou se eu tiver um colega que tem esse conhecimento, e aí eu fico pesquisando com um e com o outro, né? Ah, já pegou um defeito como esse, como é que funciona? Eu estou com uma falha assim, será que está certo? Aí um dá uma opinião, outro dá outra. Aí se tiver a sorte de pegar um que tem o conhecimento, vai lá e te informa. Aí você, essa aí eu já sei que funciona assim. Então você vai aprendendo, né, na base da troca de informações. Que mais uma vez não deixa de ser um aprendizado, mas não pode ser a primeira opção. Eu devo um profissional, tá certo? Aquele profissional que dá informação é porque ele normalmente ele investe o seu tempo em treinamento e conhecimento. E aí ele compartilha com o colega porque a gente também aprende quando a gente passa a informação, né? A gente quando pede informação aprende, mas também quando passa na troca de ideias a gente também aprende. Mas voltando aqui para a sonda lambda, a gente sabe que essa sonda lambda aqui, essa informação é que está errada. Ok? Nesse caso aqui, essa informação está errada. Então, realmente a informação lá, sonda 2, né? Aliás, baixa eficiência do catalisador do banco 1, tá certo? A informação está certa. Agora, só que eu não posso pegar essa informação e entender como uma falha do catalisador. Eu preciso também avaliar o catalisador. Eu preciso juntar a informação tanto que o sensor de oxigênio está dando, mas também fazer a avaliação de temperatura do catalisador, certo? Levar em consideração outras informações, como o funcionamento dos ajustes de curto e longo prazo, porque tudo isso vai interferir lá nos gases que estão saindo do catalisador. Então não é só olhar para a sonda 2 e a sonda 2 está funcionando, está oscilando ou está acima ou abaixo de 500 milivolts, ou melhor, ela está estável, então realmente o catalisador está com defeito. Aí troca o catalisador e não resolve nada, né? Então não é só isso, mas onde é que a gente estava? Eu tenho que conhecer o parâmetro, né? Os escândalos como esse ajudam muito, né? Ajudam muito quando ele tem o parâmetro mínimo e máximo, né? Mas eu também não posso me ater só a isso, né? Eu tenho que realmente conhecer o parâmetro para poder fazer a avaliação. Bom, mas aí eu cheguei e consegui realmente identificar, tá certo, que existe um parâmetro errado, né? O parâmetro está fora do padrão, os demais parâmetros estão todos dentro do padrão e só esse parâmetro que está errado. Ou se aquele parâmetro está errado, aquele que está gravando o DTC, ou não, né? Mas eu estou identificando uma variação num determinado parâmetro, mas eu tenho um que tem relação com ele que também está alterado, né? Pode ser, por exemplo, uma combinação entre pressão do coletor errada e uma falha no potenciômetro da borboleta, ou potenciômetros do TBI, né? Então essa relação também existe. Então se não tiver esse cuidado, eu posso desviar a minha atenção ou então chegar a uma conclusão errada. Então eu tenho que avaliar os parâmetros de um modo geral e também focar naquele parâmetro específico.
Mas depois, qual é o segundo passo depois que eu identifiquei que realmente aquele componente está fora do padrão, né? Através do parâmetro dele? Então eu já fiz a avaliação com scanner, fiz a avaliação, né, baseado ou não no DTC, tá certo? Que eu posso ter ou não DTC, é isso, mas independente disso eu tenho que ir lá nos parâmetros. Então identifiquei que existe um componente anormal, que naquele caso lá era a sonda lambda. Então eu venho aqui e vou identificar essa sonda lambda, quais são os elementos aqui que existem nela. Aí eu tenho que entender agora do componente, aí onde vai entrar o meu conhecimento do componente. Como é que funciona esse componente? Então aqui eu vou verificar a sua alimentação positiva, vou identificar qual é o pino que envia o sinal, né, de controle do aquecedor, alimentação positiva do aquecedor, né, que a sonda lambda não recebe alimentação positiva. E aí é um outro ponto que eu gosto bastante de tocar, né? Existe a sonda lambda e o aquecedor da sonda lambda. São elementos diferentes com testes totalmente diferentes. Mas quando eu vou avaliar a sonda lambda, a primeira coisa que eu devo fazer é verificar se a resistência de aquecimento dela está dentro do padrão normal. Tá certo? Tanto a resistência tá ok, como a alimentação positiva dela e como o sinal de controle, seja PWM, seja um massa constante ou contínuo. Então, porque é essencial para qualquer sonda lambda aquecida, né? Que esteja em perfeito funcionamento o aquecedor. E em sistemas mais antigos, o aquecedor ele não tem monitoramento, né? No nosso curso a gente trabalha o monitoramento da resistência de aquecimento, mas tem sistemas que não tem monitoramento. Então, se o aquecedor tiver ok, se o aquecedor tiver com problema, a sonda lambda não vai funcionar bem, ok? E aí vai gerar um sinal irregular e vai ficar causando falha na sonda lambda e você vai estar numa linha de trabalho errada, procurando defeito na sonda, defeito na mistura rica, né? Ou pobre, fazendo medições de quantos milissegundos está demorando para a rampa de subida, né? ou o pico subir, quanto é que está a transição de pobre para rica, né? Se está 300 milissegundos, se está 325 milissegundos, se está 400 milissegundos. Então são pontos que hoje em dia, estou citando esse exemplo porque está sendo muito comum, né? São coisas que não cabem num diagnóstico, pelo menos de início. Eu tenho que verificar outras situações mais importantes primeiro. Depois eu venho para esses pormenores, né? Então, com o uso o osciloscópio associado à imaginação, o pensamento, a linha de raciocínio, em que o osciloscópio resolve que eu medindo a rampa de subida, quando eu tenho um DTC lá voltado para a sonda lambda, se a rampa de subida tiver 100 milissegundos a mais ou a menos, ali eu vou achar um problema e esquecer todo o resto. Então, ele está num caminho totalmente errado, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Então, aqui no diagrama eu consigo identificar a alimentação positiva, o sinal de controle do aquecedor, não é isso? Qual é o fio que leva o sinal da sonda lambda, né? Da sonda lambda para a unidade de comando. Aí eu preciso testar, saber se esse massa de controle, aliás, desculpa, massa da sonda lambda também existe lá, né? Existe o massa de controle. Se a sonda lambda está recebendo a sua tensão de referência, ok? Que varia, tem carros que na fase fria chega a 5 volts, entendeu? Tem carros que é 450 milivolts. Então, tudo isso envolve o diagnóstico. Então, eu conheço o sistema e conheço esses detalhes relacionados aliás, conheço o componente, né? E conheço esses detalhes. E aí eu vou entrar com a aplicação das ferramentas e fazer as medições. Seja o multímetro, seja o osciloscópio, né, para fazer a medição desse componente, né? Então, esse é o procedimento. E aí, quando for um outro sensor, ele vai ter as particularidades dele. É isso, então eu tenho que conhecer sensor por sensor, até como eu sempre defendo, para eu entender bem o diagrama elétrico e poder explorar ele da maneira correta, eu tenho que conhecer cada sensor e cada atuador, como é que ele funciona. Porque o que é muito comum é a pessoa, às vezes,
esse fio vai ligado do B para o pino 3, mas a corrente eu leio aonde? Ela vem de lá para cá ou vem daqui para lá? Vem da central para a sonda ou vai da sonda para a central? Então isso é um caso claro de falta de conhecimento do componente, não é isso? Porque se você tiver conhecimento do componente, mesmo que você não tenha todos esses detalhes que esse diagrama Dr. Iele oferece, certo? Ainda assim você consegue fazer o teste de maneira segura, tá certo? Então, aí a partir do momento que eu conheço o componente, sei qual é o tipo de sinal que ele gera, né? Sei onde é que eu vou fazer a captação do sinal, aí é onde eu vou precisar de uma ferramenta de qualidade para fazer a melhor análise possível. Aí é onde entra o osciloscópio, aí sim. Aí ele é o melhor equipamento, realmente, não tem dúvida com relação a isso, né? Eu estou chovendo no molhado aqui para fazer essa avaliação, ok? Mas veja que a gente já veio de uma série de avaliações, analisando vários pontos para poder chegar e fazer a avaliação do componente em si, né? Para saber se o componente, se o problema é do componente ou é do ambiente onde ele está inserido, onde é que ele está trabalhando. Certo? O problema é do componente, no caso da sonda lambda, é da sonda lambda ou é um vazamento que tem na junta do coletor de escape, certo? Ou é um problema relacionado à obstrução lá no silencioso, né? O nosso bate-papo vai ficar por aqui. Na próxima a gente vai falar sobre o padrão OBD2, né? E depois a gente vai a influência do padrão OBD2, né, nas mudanças, coisas que a gente deve levar em consideração quando está diagnosticando um veículo sob o padrão OBD2. E na sequência, no sistema com rede CAN, sem rede CAN e com rede CAN. Tá certo? Então, espero que essa exposição de ideias aí seja produtiva, né? A gente também não quer ditar regras aqui, cada um trabalha da forma que quiser, tem o seu estilo de trabalho. Tem profissionais já experientes que decidem trabalhar de uma certa forma, ou até mesmo do jeito que está começando agora. Como a gente ainda não tem uma normatização, né? Não existem normas, né, para a gente seguir, né, e não existe fiscalização, então todo mundo pode trabalhar da forma que quiser. Agora existe uma forma, tá certo? Um processo de diagnóstico, que qual é a grande vantagem dele? Segurança e velocidade. Segurança do diagnóstico e velocidade do diagnóstico. Então, se você tem velocidade do diagnóstico, você tem mais produtividade, ok? E isso você vai conseguir como? Através de investimento em treinamento e informação, pesquisa. E se você não tem tempo para pesquisar, você tem que se dedicar, tem que procurar, né, os treinamentos. Porque no treinamento, além de a gente procurar, né, que a gente que fornece treinamento, agora eu vou vender o meu peixe, né? A gente que trabalha com essa área, então além de ter as informações, a gente também tem a experiência, né? Então a gente disponibiliza isso para quem tem interesse. Então, hoje, na situação atual, compra quem quer. Quem não quiser, vai trabalhando do jeito que vai, na base de tentativa e erro, ganhando experiência dessa forma e gastando, ficando caro do mesmo jeito. Porque isso não é uma crítica, é só uma observação, tá certo? E para a pessoa pensar, né? Para o pessoal pensar. Então, é caro você investir em treinamento, é caro você investir num equipamento de boa qualidade, é caro você investir no suporte técnico, pagar todo mês um suporte para ter um diagrama, ter um equipamento de qualidade, um scanner de qualidade, tá certo? Como o Raster, por exemplo, e outros que tem também no mercado. É caro? Mas se você não faz esse investimento, também é caro você ficar com o veículo mais tempo do que o necessário. Então, um defeito que era para você resolver em meia hora, você passa 5 horas, 2 dias, 3 dias, e às vezes pode até nem resolver. Então, isso aí é bom a gente pensar sobre isso. Deixa o seu comentário, ok? O que achou, se tem sugestão para algum assunto que a gente possa incluir dentro dessa proposta que a gente está fazendo, certo? Deixe seu comentário, que é muito importante, ok? E a gente está disposto aí a
a trabalhar também em cima do que vocês vão direcionando, que inclusive isso aí é o que, digamos assim, é extremamente importante, porque não adianta eu estar aqui o tempo todo criando um conteúdo desse e de repente não ser interessante, né? Eu julgo que seja interessante, mas eu não sei se todo mundo tem o mesmo interesse que eu. Ok, pessoal? Então, se Deus quiser, até a próxima sexta-feira. Sucesso e boa semana para vocês. Um abraço.